Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos tratar de um tema muito interessante e quente do ano de 2024. É o tema da espionagem dos celulares, é o tema dos softwares espiões. Esse tema entrou forte esse ano porque se descobriu uma suposta ABIN paralela. A ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência. Durante o período do governo Bolsonaro, a suspeita é que Bolsonaro e seus filhos teriam aparelhado a agência e conseguido softwares de espionagem para embarcar, para colocar, instalar, sem autorização, nos celulares, obviamente, dos adversários políticos e de membros do governo. Então, o que acaba acontecendo é que entrou a imprensa toda e muita gente comentando esse procedimento de espionagem, uma espionagem ilegal. Aí você pode dizer, mas tem espionagem legal? Bom, os estados nacionais, eles têm agências de inteligência, o próprio Brasil tem a ABIN. Qual que é o problema das agências de inteligência das democracias? Elas sempre têm que encontrar um equilíbrio entre a proteção dos interesses nacionais, das razões do Estado e a proteção da privacidade, a garantia da estrutura jurídica democrática, a garantia da democracia. Bom, no Brasil isso é um pouco mais complicado. Por quê? Porque tanto o Exército, que tem sistemas de inteligência, como as polícias militares, que têm sistemas de inteligência, ou de espionagem e de contra-espionagem. E também o governo federal, que tem, por exemplo, a ABIN e todo um sistema de inteligência, o que acontece? Eles se voltam muito mais em vigiar a população, vigiar as pessoas, as lideranças políticas, as lideranças sociais, as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, os defensores de direitos humanos. Bom, eles estão sempre no alvo dessas agências de espionagem, que são agências de governo de Estado, agências do Estado, mas que algumas são civis e outras são militares. Mas essas agências, elas deveriam atuar para proteger o país de potências estrangeiras, de outras agências de espionagem. Bom, elas até têm sistemas de contra-espionagem ou contra-inteligência, mas, na verdade, o foco da BIM, o foco das agências militares não é espionar o exército americano, os exércitos que poderiam ter uma atuação contra o nosso país. Eles também não estão espionando grupos estrangeiros que querem prejudicar empresas brasileiras. Eles espionam mesmo a população brasileira. Isso é trágico, isso é complicado. Por causa disso, que também é complicado, a gente vê que, além desse sistema formal de espionagem, que atua aí fora dos ditames do Poder Judiciário, porque o juiz pode pedir para que seja feita uma escuta de um telefone ou que pegue as informações de alguém que está sendo investigado. Mas veja bem, aí você tem todo o devido processo legal, você tem toda uma ação do Ministério Público, da polícia e do Judiciário. Mesmo que esse processo esteja em sigilo, você tem uma legalidade dele. Agora, no caso da ABIN, ela já atua de uma forma que é complicada se é internamente, que eu não vejo nem o próprio Exército, ele tem como uma missão, com as suas agências de inteligência, observar, na verdade, aqueles que podem criar estragos militares no país, e quem é que pode criar, Efetivamente, as forças que têm condição de fazer isso. Se você for ver, a gente deveria estar tentando defender os interesses nacionais, mas isso é muito complicado. Você só vê o discurso do Bolsonaro, ele que é um ex-capitão,
e os seus generais, eles batem continência para a bandeira dos Estados Unidos, né? Então é meio complicada essa situação. Mas vamos voltar a discutir aqui o que é, né, o software que entrou no, vamos dizer assim, no rol de preocupações da imprensa e da sociedade civil. O nome do software é First Mile. Ele teria sido instalado ilegalmente nos opositores de Jair Bolsonaro, né? E esse software, ele é um software sim de espionagem e para variar, ele, ou melhor, para não variar, ele foi desenvolvido por uma empresa israelense chamada Cognite, que é a antiga Verint. A Verint, inclusive, tem contratos antigos com governos, não só no Brasil, mas também no Brasil. E a Cognite também. A Cognite, aliás, se você der uma busca no DOU, no Diário Oficial da União, com o nome Cognite, você vai encontrar um contrato da Polícia Rodoviária Federal que contratou um software desta empresa. Bom, o contrato era um extrato, não deu para certificar se é o First Mile, mas vários jornalistas conseguiram, no final de janeiro, encontrar alguns contratos da Cognite e até contratos que citam claramente o First Mile em governos estaduais, ou seja, você tem aí uma venda disseminada desse software. Esse software, ele é instalado num servidor dedicado que é conectado à rede de telecomunicação. E aí o servidor envia uma solicitação às operadoras de telefonia, né? E ele solicita os dados de telemetria dos celulares que estão na área de interesse ali. Então as operadoras respondem essa solicitação enviando os dados de telemetria dos celulares solicitados. O problema que eu não sei te responder é se isso é feito com anuência ou não das telecoms, porque se for com anuência, eu queria chamar a atenção de que nós temos que nos preocupar com empresas de telecomunicação que permitem que outras empresas armazenem dados de telemetria sem que sejam empresas que estejam trabalhando para uma empresa de telecom, para fazer funcionar melhor a telecomunicação e sem a anuência do Poder Judiciário em outros casos. Agora, como é que os servidores de uma empresa de telecom respondem, né, a uma empresa nitidamente de espionagem? Que acordo é esse que é feito entre as empresas de telecom e uma empresa de espionagem? Opa, fica ligado aí, Ministério Público, é preciso ir mais além do que simplesmente pegar o caso conjuntural da BIM paralela, é preciso bloquear esse tipo de ação de uma empresa como a Cognite, né? Que, segundo alguns especialistas, o First Mile, ele também tem uma face de instalação no celular dos vigiados, então ele pode identificar o usuário, a lista de contatos, histórico de chamadas, o histórico de navegação na internet, as mensagens de texto e as gravações de áudio e vídeo. Então ele é um spyware poderoso, né? E eu queria lembrar que essa empresa Cognite, ela tem uma ramificação muito dura e muito difícil. Existe um relatório da Comissão de Investigação Europeia, que, na verdade, foi para cima da NSO, que é uma outra empresa israelense, que criou o Pegasus. O Pegasus é um outro spyware, é um outro software espião. Mas nessa investigação do Pegasus, o relatório da União Europeia, né, acabou, né, encontrando a Cognite. E a Cognite com vários outros softwares de espionagem, né? E aí se descobriu que a Cognite ela nasce da Verint, né, que é uma empresa cibernética israelense-americana, com muitas subsidiárias no mundo, que estão na Europa, na Bulgária, Holanda, Chipre, Alemanha, França, e que trabalham para ditaduras, trabalham com também uma subsidiária no Chipre que encobriria ações dessa Cognite pelo mundo afora.
né? E ela tem vários nomes e ela atua vendendo softwares de vigilância no México, nos Emirados Árabes, na Nigéria, em Israel mesmo, no Peru, na Colômbia, na Coreia, no Brasil, né? E tem uma subsidiária, a UTX ou UTX Technologies, que supostamente também tinha um sistema de vigilância que foi vendida para a Tailândia, né? Mas ela faz parte, ela integra aí a Verint, que acabou criando uma empresa de ciberespionagem que é a Cognite, né? E essa empresa, ela tem contratos aqui e ela faz o trabalho, curiosamente, de espionagem política, quando ela é vendida para ditaduras, né, e para governos, e espionagem também industrial, mas aí a gente tem poucas informações. Mas a gente sabe que existe uma tecnologia que ela andou vendendo ali a partir da subsidiária da Alemanha, e que é o GI2, né, que faz também um acompanhamento, ele é um rastreador daqueles que estão no alvo de quem contratar a empresa, né? Então, veja, curiosamente, nós temos mais uma empresa de Israel vendendo soluções para ditaduras e para governos espionar não só serviços de inteligências estrangeiros, mas espionar a sua população, e principalmente o alvo são lideranças políticas, lideranças de direitos humanos, enfim, como era no caso da NSO. A NSO ela foi usada para instalar nos celulares de defensores de direitos humanos, jornalistas também, alguns até foram assassinados, e quando se descobre que eles foram localizados por causa do Pegasus, e no caso do Pegasus, que é um outro software, né, o Pegasus ele explora falhas que ainda não foram corrigidas, sejam nos softwares que estão nos celulares ou no hardware. Então, aquele que quer espionar, ele, a partir da NSO, liga para o celular da vítima, a vítima não precisa nem atender, porque ele já, ao tocar no telefone, ele começa a instalar pacotes do software que estão explorando falhas do Zero Day, falhas que ainda não foram corrigidas nesses aparelhos e nesses softwares, né? Então, olha que interessante, aí ele vai sendo gradativamente montado por partes, por pacotes ali do software, e aí ele passa a dominar, né, aquele aparelho. Em que sentido? Ele passa a copiar, né, espelhar esse aparelho, colocar as ligações todas que são realizadas para o intrusor ouvir, e ele faz isso não diretamente por aquele que adquiriu o Pegasus, né? O Pegasus, ele usa o proxy, ele usa a estrutura da NSO, e a NSO, por exemplo, é uma empresa que trabalha em consonância com as forças de segurança de Israel. Então, olha que interessante, essas empresas de espionagem israelenses, que é o paraíso da espionagem a Israel, o que acontece? Elas acabam sabendo quem está sendo espionado e quem está espionando, porque ela vende para quem quer espionar, mas quem está sendo espionado também costuma estar arrolado, porque a infraestrutura dessas empresas, elas são utilizadas para fazer, né, a intermediação da espionagem. Então, olha que loucura. O Departamento de Estado de Israel, as forças de defesa de Israel, sabem exatamente quem está espionando e quem está sendo espionado, os seus aparatos, né? Isso dá uma qualidade, dá um poder, né, muito grande para o Estado de Israel negociar, seja com aqueles que
espionaram e aqueles que foram espionados, né? Então ele tem ele é esse paraíso, Israel, esse paraíso de empresas de espionagem, por causa de uma característica interessante do país, né? Lendo o jornal Haaretz há um tempo atrás, é um jornal israelense, ele dizia que as forças de segurança de Israel têm uma unidade de espionagem, de hackerismo, né, e de desinformação que se chama Unidade 8200. Essa Unidade 8200, ela recruta jovens que estão nas Forças Armadas, né, e que vão trabalhar com proteção de sistemas informáticos ou com ataques cibernéticos, com hackers, com hackerismo, com defesa com ataque digital e também com engenharia social, né? E com desinformação, se passar por perfis de outros, fazer, na verdade, a luta, né? Também informacional, né? Como na guerra, o Clausewitz já falava, tem a névoa da guerra, então eles atuam também para poder fazer, né, todo um conjunto de informações que colocariam Israel numa situação melhor, né, seja politicamente, seja militarmente, mas que visam enaltecer as causas, né, do Estado e das Forças Armadas de Israel. Então, a desinformação ela é um elemento crucial desse processo, e quando esse jovem lá que presta o serviço militar, que não é só de um ano, ela é de mais tempo, quando ele sai, ele já tem treinamento, habilidades, então ele é uma massa de trabalho, de trabalhadores e trabalhadoras que estão disponíveis para atuar nesse segmento da ciberguerra, da espionagem, seja política ou industrial. Então, isso ajuda que lá você tenha um grande uso, né, dessas pessoas para empresas que têm de variados tamanhos, empresas o tempo todo, startups surgem, startups que criam esses softwares espiões, e outras que são maiores, como empresas como a NSO, o Candiru, outras empresas como a Cognite e outras que são mais de uma centena de empresas que já fazem parte desse ecossistema de vigilância e espionagem global, que dão muito dinheiro já para o Estado de Israel, para a sociedade israelense. Então, o curioso é que você tem o tempo todo essa tentativa de legitimar essas coisas. Eu acho que a gente teria que ser bem duro no Brasil contra esse tipo de uso, porque eu insisto nisso. Vejo que o Poder Judiciário, os órgãos de investigação legais, eles muitas vezes precisam sim de fazer uma escuta, de fazer uma intrusão em defesa da lei que foi violada, de crimes que foram cometidos. Mas não dá para aceitar que adversários políticos, que forças democráticas sejam vigiadas ilegalmente ou sem a anuência do Poder Judiciário, sem o devido processo legal. Então, nós precisamos ter efetivamente uma análise da dimensão da intrusão que está acontecendo no nosso país, né? Você repare, as tecnologias de intrusão são extremamente complicadas, né? Você pega essa ideia dos pais que querem acompanhar o celular dos filhos que são pré-adolescentes, então eles instalam softwares e ficam, por motivo de segurança, pela mais nobre das intenções, vigiando os seus filhos, né? Bom, legal. Eu acho isso bem complicado, né? Mas, enfim, existem esses softwares, né?
Existe esse software. Agora, esse software, ele pode ser instalado no celular de uma criança ou de um adulto. E um software desses que tem aí nas lojinhas, estão disponíveis, ele espelha o celular da pessoa para uma outra. Então, maridos ciumentos, namorados que são típicos espécimes do patriarcado, do machismo, eles instalam isso nos celulares da mulher, da esposa, da namorada, e ficam perseguindo, ficam espionando as pessoas. Então, isso é muito ruim. Então, veja a ambivalência desse tipo de ação. Eu queria chamar atenção nesse Tecnopolítica, nesse início de ano, que a gente precisa pensar bem se a gente não tem que ser mais duro contra esses instrumentos de vigilância, de espionagem. Se a gente não tem que ter uma lei que delimite muito especificamente quem pode usar. Não pode ser o Festival do Caqui, onde até mesmo o Carluxo tem softwares de espionagem à sua disposição. Porque se isso for verdade, se essa suposição for verdade, ele não só está violando a Lei Geral de Proteção de Dados e outras legislações, mas ele também está se utilizando de ferramentas que deveriam ser proibidas no nosso país. Então, era isso que eu trago para reflexão nesse Tecnopolítica, e peço a vocês que dê um clique nesse nosso episódio, dê lá um ok, dê lá um joinha, vá lá, se inscreva no canal, porque quando você se inscreve no nosso canal, quando você dá um like, quando você fala que gostou do episódio, você amplia o alcance desse episódio. Isso é muito importante para a gente, que atua de maneira crítica, de maneira a traduzir o que as tecnologias têm de política, o que a política se faz utilizando ferramentas e códigos tecnológicos. Então, dê uma força aí para o Tecnopolítica, divulgue, e a gente em breve vai voltar com as nossas entrevistas, e também vamos combinar sempre com programas menores, conceituais, temáticos, como esse que eu trouxe para vocês. Bom, foi legal, fique ligado no próximo Tecnopolítica.